Oi, gente! Meu nome é Fernando e hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Ciranda de Pedra foi publicado pela primeira vez em 1954, e esse é considerado o primeiro livro da autora, mas ele não é o primeiro livro exatamente. A Lígia Fagundes Telles ela escreveu outros livros antes desse, mas depois, numa revisão que ela fez, ela odiou esses livros, e tanto odiou que mandou retirar todos os livros das bancas, das estantes, enfim, e deu sumiço neles, e passou a considerar realmente o primeiro romance dela, esse aqui, Ciranda de Pedra. Aqui a gente vai conhecer a personagem Virgínia. A Virgínia, na primeira fase da história, porque essa história tem duas fases, ela é ainda criança, não é dito exatamente a idade dela, mas a gente consegue perceber que deve ser entre 10 e 11 anos, e ela vive com a mãe, que é a Laura, e ela tem um problema mental. A gente sabe que ela muito provavelmente tem esquizofrenia, porque ela vê coisas, ela escuta coisas, e mora também com o Daniel, que é o padrasto dela, casado com a dona Laura. Ao longo da história a gente vai vendo que o Daniel era o médico da dona Laura, porque ele é um médico psiquiatra. E ele se apaixonou por ela por ele. Ela era casada com o Natércio, que era o pai da Virgínia, se separou dele, numa época em que separação, divórcio não existia, não existia a lei do divórcio, né? E a mulher que se separava era super mal vista na época. E ela se separa ainda assim, mesmo assim, do Natércio para viver e morar com o Daniel, que era o médico dela, passou a ser marido. Aqui não diz se eles se casaram mesmo ou não, eu acho que não, porque não tinha essa lei do divórcio, né? Então eles foram viver juntos. Isso se passando lá para a década de 30, 40. Aqui também não diz exatamente a época, mas a gente consegue também ter uma certa noção de que foi nesse período. A Virgínia, ela acaba sendo uma criança, né, uma pré-adolescente muito infeliz, porque ela vive num ambiente horrível, né? Volta e meia a mãe solta uns berros, uns gritos lá do quarto dela. A Virgínia não pode visitar a mãe. Às vezes que ela vai ver a mãe no quarto é sempre escondido, né? Tanto do Daniel quanto também da espécie de governanta da casa, a Luciana. E toda vez que ela vai lá, infelizmente, os papos que ela tem com a mãe, com a dona Laura, são papos que deixam a mulher ainda mais louca. Porque ela sempre tenta levar o assunto, conduzir o assunto para o pai dela, para o Natércio, relembrar a dona Laura de quando eles eram casados. E parece que esse casamento realmente não era legal, porque ela sempre fica num estado terrível de loucura quando esses assuntos são trazidos em pauta. Só que a Virgínia, como uma criança e como aquele tipo de filha que sempre vai querer, né, resgatar o casamento da mãe com o pai, ela sempre prefere acreditar de que a dona Laura está daquele jeito por conta do Daniel, e não por conta do Natércio, né, que era o ex-marido dela. Só que assim, na verdade, não é nem por conta de um nem por conta de outro. Se a gente for parar para analisar, a dona Laura já tinha essa tendência à esquizofrenia e por isso aconteceu, né? Mas, de qualquer maneira, ela sempre tenta culpar o Daniel. Só que o Daniel, em resposta, sempre a trata muito bem. E isso acaba desestruturando toda uma imagem que a Virgínia tenta construir dentro dela sobre o Daniel, de vilão, né, da história, de o grande monstro e o grande responsável pela loucura da mãe. Bom, a Virgínia, ela sempre vai querer ir morar na casa do pai. Ela mora com a mãe, com o Daniel, mas ela não aguenta mais aquela situação. Ela quer morar na casa do pai, junto com as duas outras irmãs que ela tem, que é a Otávia, a mais velha, e a Bruna. A Otávia vive no mundo da lua, vive com as suas pinturas, com seus desenhos, e num estado sempre de sublimação. Ela parece que não se importa com absolutamente nada. É a princesinha da família, é a única loura das irmãs, e isso acaba fazendo com que ela seja muito parecida com a mãe, com a dona Laura, né, que era loura também.
E já a Otávia é a filha religiosa. Ela é muito carola, ela só pensa em Bíblia, vive com a Bíblia debaixo do braço, mesmo jovem, né? E ela já lembra fisicamente mais o pai. E a Virgínia não lembra nenhum e nem outro. E isso acaba tendo uma ligação muito grande com uma outra coisa que eu ainda vou falar para vocês aqui no vídeo, sobre a Virgínia para com aqueles dois ambientes que ela tem, a casa do pai e a casa da mãe. Mas enfim, voltando. A Bruna, ela sempre fica culpando a Dona Laura das coisas. Então, se a Dona Laura tá daquele jeito é por culpa dela, se o casamento não deu certo é por culpa dela, a mãe é a grande responsável e a grande pecadora. Então a Bruna não tem nenhuma vontade de se dar melhor com a mãe ou de até visitar mais vezes a mãe. A Otávia, naquele estado de sublimação, também não. Ela vive naquele luxo, naquele conforto na casa do pai, porque o pai é rico, o Dr. Natércio ele tem uma boa situação financeira e também não está nem aí. Quem está mais aí é a Virgínia, mas por mais que ela esteja mais aí, ela também quer viver naquele ambiente que as irmãs vivem. Ela também se acha merecedora de também ter coisas melhores, roupas melhores, um colégio melhor, viver numa casa melhor, com uma governanta, que é a Frau Herta. E, enfim, ela quer porque quer morar com o pai. Chega um momento que a Virgínia realmente consegue, né, ir morar com o pai. E quando ela chega lá, ela já não é muito bem tratada pela Frau Herta. Na verdade, ela nunca foi, ela sempre foi à visita, né? E agora, morando lá, a Virgínia consegue ver o quanto a Frau Herta realmente prefere as outras duas irmãs do que ela. E não faz o menor esforço para tentar gostar um pouco mais da menina. Muito pelo contrário. Parece que ela está sempre procurando humilhar a menina. Eu não sei se realmente com a intenção de humilhar ou se realmente porque ela não vê na Virgínia a mesma coisa que ela vê nas duas outras irmãs. A mesma educação, os mesmos bons modos, né? Às quais elas já estão acostumadas, morando com o pai, com a Frau Herta, porque ambos conseguiram educar essas meninas como ladies, né? E a Virgínia não. A Virgínia já teve um tratamento totalmente diferenciado. Então, por isso, ela acaba sofrendo muito também na casa do pai. O pai, o Natércio, ele é também uma pessoa muito fria, muito seca, com todas as filhas, mas principalmente com a Virgínia. Veja bem, a Virgínia foi a única filha que morou com a Dona Laura. Acaba que, né, tem aquela distância. E quando ela vai morar lá, ela acha que vai conseguir se reaproximar do pai, ficar mais próxima dele, e não consegue. Porque o pai realmente coloca um limite, coloca uma barreira entre eles dois. E o pai parece ser uma figura para ela cada vez mais inatingível. Isso faz com que a Virgínia acabe nunca se sentindo parte de nenhum grupo. Nem morando com o pai e as irmãs e os amigos das irmãs, que são muito importantes da história, a gente vai falar deles já. E nem na casa da Dona Laura e com Daniel. Então é por isso que eu digo para vocês, aquilo que eu falei, né, que ela não se parece nem com o pai nem com a mãe. Até nisso a Virgínia parece estar de fora, né? Ela parece ser o patinho feio da família sempre. E aí vem o nome do livro, Ciranda de Pedra, porque todos fazem parte de uma ciranda, o qual Virgínia não faz parte, mas quer desesperadamente fazer e não consegue porque sempre há uma barreira. Inclusive, na história, a gente tem, de fato, um chafariz com uma ciranda de anões em volta. E num determinado momento, quando a Virgínia está na casa do pai, ela sai correndo, né, para brincar com esses anões, né, de pedra e tentando fazer parte. Ela tenta desvencilhar as mãozinhas deles, uma da outra, para se encaixar nessa ciranda, que na verdade já está fechada. Ninguém entra. Ainda tem também os amigos, né, das irmãs dela, e acabam sendo também colegas dela. Só que como a Virgínia é a mais novinha, e aqui acabou de chegar, ela sempre é tratada como uma espécie de café com leite. Vocês conhecem essa expressão café com leite? Pelo menos isso vem muito da minha infância. Quando a gente é mais novinho e participa de grupos de pessoas maiores, né, onde eles sabem jogar futebol, ou sabem jogar determinado jogo e você não sabe jogar direito porque você é pequeno, você acaba sendo o café com leite. Aquele que pode até jogar, mas não vai valer de nada o que você está fazendo. Então a Virgínia o tempo todo era tratada desse jeito. E isso se estendeu até a segunda fase da história. Nessa segunda fase, a Virgínia está retornando do colégio interno. Porque na primeira, quando ela foi morar com o pai e viu o quanto ele era inatingível e o quanto também as irmãs eram inatingíveis,
ela se sentiu muito de fora e preferiu ficar no internato. E nessa segunda fase ela volta, né, já adulta, ela, as irmãs e os colegas. E essa volta dela acaba trazendo muito sofrimento para Virginia. Inclusive, ela já passou por alguns traumas, ela passa por um trauma grande na primeira fase, que eu não posso contar, spoiler. Ela fica sabendo de uma coisa, e essa coisa que ela fica sabendo, é que se torna a gota d'água para ela desistir de fazer parte daquilo e ir para o internato. E quando ela volta na segunda fase, ela já volta meio seca e meio desesperançosa, ainda assim achando que as pessoas podem ter mudado, só que não mudaram e ela também não. Enfim, gente, é um livro muitíssimo bom, muito bom mesmo, onde a gente também se questiona de várias coisas, e principalmente quando a gente pensa que o quanto a gente tenta fazer parte, né, dos grupos sociais. Eu, pelo menos, pensei muito na minha adolescência, quando eu via os meninos mais velhos, né, as meninas mais velhas também, todo mundo se divertindo, fazendo as coisas deles, eu falava, nossa, eu quero isso, eu quero muito isso pra mim. Então eu me vi muito no papel da Virginia. Agora, eu nem precisei ir tão longe. Depois que eu pensei nisso, eu também comecei até a pensar no meu presente. Há pouco tempo atrás, eu entrei num trabalho onde eu não me identifiquei muito com as pessoas e eu tentava fazer parte daquele grupo e não conseguia. E hoje, lendo o livro e pensando nisso, eu falo, meu Deus, pra quê? Pra que eu estava tentando fazer parte disso? Eu acho que quando a gente é para fazer parte de um grupo, a gente faz. E quando não é, não tem que ser, entendeu? Então o livro me fez pensar muito nessas questões. Fora que você acompanha o drama da Virginia, você se identifica muito com ela e acaba sofrendo junto com ela. O livro também aborda diversas outras questões, tabus que já eram na época e são até hoje. Tabus como suicídio, machismo, homossexualidade, critérios religiosos, enfim, hipocrisia, muita coisa mesmo. A gente vê nesse livro de 200 e poucas páginas. São 200 e poucas páginas recheadas de informação, recheadas de coisas, que você em nenhum momento fica... ai, droga, isso aqui tá enrolando. Em nenhum momento. Todas as páginas do livro Ciranda de Pedra são muitíssimo bem aproveitadas. E eu amei esse livro de paixão e entrou pro meu hall de livros prediletos da minha vida. Então eu espero que vocês, por favor, gente, se interessem e gostem e queiram ler esse livro, porque vale a pena demais. Depois desse livro eu quero ler muito mais coisa da Lígia Fagundes Telles. Eu quero ler os contos dela, eu quero ler outros romances também, eu quero ler tudo que eu puder da Lígia Fagundes Telles, porque realmente eu me apaixonei. E fora, gente, que essa edição aqui que eu tenho é da Companhia das Letras. Essa edição aqui tá linda. Aliás, a companhia sempre arrasa, arrebenta nas edições dela. E as edições são todas padronizadas, então todas elas têm esse quadradinho, escrito Lígia Fagundes Telles. Atrás a gente tem uma arte diferente. Esse é o primeiro e único livro meu até então, da Lígia, da Companhia das Letras, mas eu pretendo ter todos os outros, depois do Baile Verde, As Meninas, eu quero ter todos eles, todos. Além disso, por dentro, as letras são bem grandinhas, tá vendo? As páginas amareladas, a página, né, o papel, ele é grossinho, é um bom papel, entendeu? Não amassa com facilidade, e no final a gente ainda tem texto de apoio. Bom, então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, por favor, curtem aqui embaixo, tá? Dá o joinha aí, porque isso é muito importante pra mim. Não se esqueçam de compartilhar e de seguir nas redes sociais. E até a próxima. Um beijão e tchau, tchau.